precisa. Eu vou ficar dentro desse mesmo vento do Espírito que a gente já vem vivendo, não só nesse último final de semana, mas já há alguns dias, né? A gente percebe o Espírito Santo trabalhando uma preocupação com cada um de nós, né? Não só com a nossa saúde mental, emocional, mas também física e espiritual, né? Então, para dar base a isso que eu quero compartilhar, se você quiser ler 1 Timóteo 1,16, 1 Timóteo capítulo 4,16, né? Só para poder ter um texto aqui para a gente ter como base. 1 Timóteo 4,16. Quer escrever uma Bíblia para ti? Não, tranquilo. É que eu já da manhã eu vim direto, não fui em casa. 1 Timóteo 4,16 diz, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Então aqui, esse conselho de Paulo a Timóteo é um conselho que eu vivo isso na minha vida, né? Eu pratico isso na minha vida há muitos anos, né? Então, esse é um tema que eu me sinto assim, em paz, tranquilo de compartilhar, porque isso aqui é a minha vida, no dia a dia, né? Paulo, aqui escrevendo a um discípulo, ele dá uma orientação: cuide de você mesmo, né? E por que isso aqui é tão importante? Por que é tão importante o entender que eu tenho que me valorizar e me autocuidar, né? Não só das emoções, porque as emoções tratam da nossa alma. No entanto, quem já está um tempo na caminhada sabe que nós somos um espírito que tem uma alma e que habita no corpo. Então nós somos espírito, alma e corpo. Esse final de semana a gente tratou do cuidado da alma, né? Cuidado das emoções. Mas ainda tem mais duas coisas para cuidar: o espírito e o corpo, né? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, né? 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo de número 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a Bíblia diz em Efésios que Jesus ele vem buscar uma igreja santa, pura, sem mácula, irrepreensível. Né? E aí repete mais uma vez a palavra irrepreensível. Tanto em Efésios 5, como 1 Tessalonicenses 5, 23, a Bíblia repete a palavra irrepreensível. O que é alguém irrepreensível? Irrepreensível é alguém que não pode ser repreendido, né? É alguém que não dá nenhum tipo de brecha, ou de margem, ou de motivo para ser repreendido. Por exemplo, se eu estiver no trânsito e a placa está lá marcando velocidade máxima 80 por hora, e eu, naquele lugar, eu andar a 90 ou a 100 por hora, se tiver um guarda de trânsito, ele vai poder me multar e me repreender. Por quê? Porque eu infringi a lei, né? Eu quebrei um código da lei humana, da lei terrena, e por isso eu me tornei repreensível, né? Se a escola tem uma regra lá, 7h30 o horário da criança entrar, tem 5 minutos de tolerância. Se passar das 7h35 eu tentar forçar os diretores da escola a abrir uma exceção para o meu filho entrar, eu já estou sendo repreensível, porque eu já estou tentando quebrar uma regra, né? Então, tudo aquilo que eu quebro o princípio, eu quebro uma regra, eu dou um mau testemunho, eu dou motivo para alguém me criticar ou me falar mal, não com razão, né? Com razão, né? Eu estou sendo repreensível. E a Bíblia diz que Deus quer buscar espírito, alma e corpo irrepreensível. Ou seja,
No dia que Jesus, esse Jesus que esteve aqui na Terra, no dia que ele voltar para buscar a gente, ele gostaria de buscar alguém que tivesse bem fisicamente, bem emocionalmente e bem espiritualmente. Tá dando para entender? E por quê? E isso está totalmente ligado com o primeiro e maior de todos os mandamentos. O primeiro e maior de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu só vou estar autorizado para amar o próximo de verdade quando eu primeiro aprendi a amar a mim mesmo, né? Então eu vejo que nos últimos dias há um vento do Espírito Santo soprando nessa direção, do cuidado de nós mesmos, né? Porque eu não vou conseguir traduzir, transmitir o amor de Deus de uma forma correta se eu não estiver cuidando de mim, né? Então, eu sei que é muito fácil, principalmente para um pastor, né, um líder espiritual, um líder de célula, é muito fácil eu querer cuidar de um monte de gente, me doar para um monte de gente, fazer muito para um monte de gente, me auto-sacrificar e acabar esquecendo de mim mesmo, né? E isso é muito perigoso, né? É muito perigoso, porque eu posso adoecer, né? Eu posso facilmente adoecer. E eu digo sem medo de errar, muitas pessoas hoje estão realmente doentes, né? Estão enfermas. E eu mesmo já fiquei enfermo algumas vezes, né? Enfermo na alma, e às vezes a enfermidade da alma reflete no corpo, aí você fica enfermo no corpo, né? Então, por causa disso, eu estou o tempo todo me policiando. Estou o tempo todo me policiando, respeitando os meus limites, né? É muito comum hoje, com o tempo da internet, né, as comparações, né? E aí você vai... As comparações, elas são muito injustas, porque nem todo mundo tem o teu biotipo, nem todo mundo tem a tua saúde, nem todo mundo tem a tua capacidade física, emocional, mental, espiritual. E aí você, de repente, você começa a olhar para um atleta da fé. Existem os atletas da fé, né? Aquelas pessoas que estão ali performando ali com uma saúde de ferro, né? Um espiritual inabalável, um emocional inabalável. Aí de repente você começa a olhar assim: meu Deus, o meu emocional está tão distante, o meu espiritual está tão distante, o meu físico, então, meu São Jesus dos crentes, se eu correr 5 quilômetros, no terceiro quilômetro eu já estou jogando a toalha, né? Então, isso tudo pode ser muito prejudicial para a gente, né? As comparações são muito prejudiciais, né? E Deus não quer que a gente se compare com ninguém, né? Nós aprendemos algo nesse curso, né? Que, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui a minha colinha aqui, que eu achei realmente, para mim, Christian, foi uma das coisas assim que mais mexeu comigo, que foi a... Não. Vou ver se eu acho aqui. O negócio é que o meu filho também usa o chat GPT no computador e acaba mexendo aqui no meu histórico aqui do meu celular. Meu Deus, que loucura. Meu filho é uma máquina de pesquisa. Hoje ele aprendeu na escola um negócio ali sobre como é que chama? O solar, sistema solar. E aí ele estava invocado nisso. Ele ficou o dia todo pesquisando sobre Júpiter, Plutão, Urano, Netuno, Sol, Lua. Ele é muito inteligente. É mais fácil eu entrar aqui
no histórico aqui que eu compartilhei com vocês, né, o material em PDF que eu vou achar mais rápido. Aqui, vou bem rapidinho aqui. A parte da tarde eu gravei o áudio. Depois, quem sabe, eu vou reaproveitar o áudio e vou disponibilizar, se ela autorizar, né, a Roberta. É o que eu queria falar sobre o mito de Procusto, né? Então isso aí mexeu muito comigo, né? Para o nosso amigo aqui que não estava lá, nem a Rosana, o Marcelo também não estava lá. O que é o mito do Procusto, né? Vou resumir assim bem rápido para vocês entenderem, né? Tratava de um cara, eu queria achar que era o... Ele era um terrorista, né? Procusto, na mitologia grega, ele também era chamado de estirador. Era um bandido famoso que vivia na estrada perto de Atenas, e esse bandido ele tinha uma cama de ferro ou de madeira, que era uma maneira de atacar os viajantes. Os viajantes que estavam passando por essa região de Atenas, né, precisavam de uma cama, e ele era um bandido, ele oferecia a cama dele para os viajantes dormir na cama dele. Só que quando o viajante era menor do que a cama, ele esticava, enquanto o viajante estava dormindo, ele esticava as pernas e os braços do viajante para tentar caber na cama, até a morte. E quando o viajante era maior do que a cama, enquanto o viajante estava dormindo, ele cortava os membros inferior e posterior, chama, né, para poder o viajante também caber na cama. E assim ele também assassinava o viajante, né? Então eu achei isso tremendo. Quando ela passou esse material para mim, eu peguei e pedi aqui a ajuda do ChatGPT e ele montou aqui para mim um estudo trazendo para a realidade cristã, né? O perigo que é para um pastor ou para um líder espiritual querer forçar as pessoas a entrar dentro de um padrão terreno ou entrar dentro do meu padrão, né? A Gabi ela tem que ter a mesma estrutura física do que eu, ou a mesma estrutura emocional que eu tenho. Porque se eu conseguir, Marcelo, tu também tem que conseguir, né? Como que tu não está conseguindo? Então o problema está em ti, não está em mim. E isso é um crime que um líder espiritual pode fazer. Por quê? Porque a Bíblia fala de um princípio que eu não me canso de falar e vou morrer falando até que isso entre na cachola de até os crentes que ensinam sobre isso. Eu vejo cristãos que ensinam sobre isso e parece que deu amnésia neles, né? Que é o princípio da individualidade. O princípio da individualidade ensina que cada um de nós é único. Cada um de nós tem uma capacidade física, uma capacidade espiritual, uma capacidade emocional. Por mais que a gente queira, eu nunca vou conseguir ser igual a Gabi. Eu nunca vou conseguir ser igual a Marcelo. Né? A Juliana nunca vai conseguir ser igual a Lena. Nunca, não vai. Por quê? Porque são pessoas completamente diferentes. Né? Agora, qual que é o padrão que nós precisamos imitar? Jesus. Né? Então, Jesus é o nosso modelo. O modelo não é o pastor Cristian. O modelo não é a Rosana, sinto muito. O modelo não é a pastora Mena, sinto muito. O modelo é Cristo. Né? Só que o que Cristo espera de nós? Que a gente possa imitá-lo, mas não ser ele. Porque ninguém vai conseguir também ser Jesus. Então imitar Jesus é diferente de ser Jesus. Né? Eu posso imitar boas características do Marcelo, mas eu nunca vou ser o Marcelo. Vocês estão conseguindo entender? E muitos líderes espirituais querem forçar as pessoas a entrar dentro de um quadrado, né? A entrar dentro de uma caixinha. E não funciona assim, ninguém vai conseguir fazer isso. Isso é um desrespeito, né, à individualidade de cada um. Né? Isso aí, pastor, eu trouxe assim para a vida mesmo. Sim, para a vida. Dia a dia dentro de casa. Né? Para a gente querer que a pessoa entre na cama. Se a pessoa é maior do que aquela cama nossa. Que é tudo igual, tudo. Isso, fabricar crente em série, né? Quer ser perfeccionista. Fabricar discípulo em série. Fazer robô. Ô, Gabriela, onde ele for ser melhor. Ele me diz, que eu tô chegando em casa e tu já vai brigando. Não tô brigando, só quero tudo. Isso que não
não faz aquilo, porque eu já vi ele, não faz ali. Aí aquilo ali mexeu assim comigo, que a gente exige, nem todo mundo é Minha mãe igual. falou lá na hora. Falei. Você falou pra mim? Falei pra ela, falou pra mim. Eu já sei, já perdoei. Já perdoei. Não sei se não. Então, O Cristo, cada um tem uma digital. Uma digital. isso, exatamente. Cada um tem uma digital, então não tem que forçar ninguém a ser igual a mim, né? Ou querer ter um padrão meu, né? Que eu mesmo estipulei, porque a minha esposa diz, né? A gente que é autista, né? Que fui diagnosticado como autista, então diz que o autista ele cria padrões, né? Cria padrões mentais, cria padrões. E aí, depois que ele cria um padrão, não, todo mundo agora tem que se enquadrar nesse padrão, e não é assim. Cria muita rotina, né? Rotinas, né? Então, a Bíblia apresenta um único padrão. O nosso padrão é Cristo. O nosso modelo é Jesus. Eu preciso procurar imitar a humildade de Jesus, a mansidão de Jesus, a paciência de Jesus, né? O estilo de vida de Jesus, o propósito de Jesus, a missão de Jesus. Mas eu nunca vou ser Jesus. Porque Jesus era Jesus, ele é único. E o Cristo também é único. E por mais que eu tenha boas referências, e o Brasil é o celeiro de boas referências, porque nós temos grandes líderes espirituais, né? E não só no Brasil, a nível mundial, né? A mãe, por exemplo, durante muitos anos, uma grande referência para ela, que é para mim também, é a Joyce Meyer, né? Que é uma pastora que viajou o mundo todo pregando o Evangelho. Então é uma referência. Uma mulher que foi molestada pelo próprio pai, foi violentada, né? Pelo próprio pai, e ela superou aquela violência, aquele abuso de um próprio pai e venceu, e hoje se transformou numa pregadora para o mundo inteiro. Então é uma grande referência. Mas a minha mãe tentar ser Joyce Meyer não vai dar certo, né? Porque ela não é Joyce Meyer, ela é amena. Então, isso também é cuidar de mim mesmo. É me respeitar, me amar, me aceitar. Saber que Deus fez de mim uma pessoa única. Eu não preciso querer ser ninguém. Eu não preciso querer imitar ninguém, né? Nunca vou me esquecer. A Igreja Batista da Esperança, que é a origem de muitos de nós, né? Teve um tempo na história que ela criou um site, né? Ela tinha um site. E quando foi lançado o site da igreja, o apóstolo pediu que cada 12 dele escrevesse uma matéria para o site, né? Eu sei que eu tenho no meu computador lá, acho que 4 matérias. Eu quase que sei de cabeça, porque são as únicas que eu escrevi, né? E tem uma que eu escrevi, e eu me lembro que a minha sogra, né, que hoje mora na minha casa, ela escreveu uma matéria também para o site, né? E a matéria era, que eu perguntei para minha sogra na época, né, qual foi a matéria que a senhora escreveu? E a minha sogra, ela é descendente de índio, não tem muito estudo, né? Mas eu, curioso, né, fui perguntar para ela, ô dona Iná, qual foi a matéria que... O que a senhora escreveu? Aí ela disse, a minha matéria, seja você mesmo. Eu nunca mais esqueci. É uma frase simples, né? Seja você mesmo. E que eu nunca mais esqueci e nunca vou esquecer. Porque isso fala do princípio da individualidade. Isso é autorrespeito. Isso é me amar, né? Deus quer isso de nós, que a gente se aceite do jeito que a gente é. Eu não preciso ser nem mais gordinho, nem mais magrinho, nem mais branquinho, nem mais escurinho, né? Eu preciso me amar como eu sou. Agora, dentro desse, para a gente indo para o final aqui, pessoal, dentro do princípio da Bíblia, que Deus vem buscar uma igreja irrepreensível, eu preciso sim me esforçar pela busca da santificação do meu corpo, pela santificação das minhas emoções e pela santificação do meu espírito. E isso é uma meta a ser alcançada. Só que eu percebo o seguinte, tem pessoas que estão mais tempo na caminhada que elas já alcançaram níveis maiores de santificação no corpo, ou santificação na alma e santificação no espírito. Agora, essas pessoas não são o meu alvo porque elas estão no nível mais alto, né? O meu alvo vai continuar sendo Jesus, o meu padrão é a Bíblia, né? E aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então, Deus não bota uma faca no peito de nenhum de nós e você tem até amanhã para ser uma outra pessoa.
Você tem até amanhã para você ficar sarado no corpo, na alma, no espírito. Isso não existe, né? Não existe. Ninguém consegue. Essa cama aí. Essa cama aí mata todo mundo, né? Então Deus é muito generoso, porque Ele disse, ó, até o dia de Cristo. Então tem uma meta a longo prazo. Até a volta de Jesus, eu tenho que ter essa meta. Deus quer buscar uma igreja irrepreensível, é uma igreja que está bem fisicamente, é uma igreja que está bem emocionalmente, é uma igreja que está bem espiritualmente. Mas Ele não bota uma faca no meu peito e só tem até amanhã. Não. Ó, busca isso como uma meta. Busca isso como um alvo, né? O apóstolo Paulo, ele disse, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, né? E qual que era o alvo dele? Ele queria se tornar semelhante a Cristo, né? Ele julgava que ele não tinha alcançado ainda, mas ele tinha isso como alvo. Eu vou lutar, eu vou perseguir esse alvo, né? E essa é a palavra que eu quero deixar para nós nessa noite. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós devemos perseguir esse alvo, que é Cristo, se tornar semelhante a Ele. Ele é o nosso padrão, né? O padrão é Ele, não tem outro, né? Mas se respeite, né? Dê tempo ao tempo, não seja tão duro com você mesmo, né? Não seja tão radical com você, porque tem pessoas que elas são muito radicais, né? E elas querem botar a gente numa cama de transformação da noite para o dia. Gosto de esmagado. E assim, aí a pessoa que ela não tem a individualidade, é o primeiro passo para Deus fazer o propósito dele em cada um, a pessoa se aceitar do jeito que é. Porque se eu quiser ser um personagem, quiser ser uma outra pessoa, né, como é que eu vou entender o meu propósito? E ele também diz, amar o próximo como a ti mesmo, não amar o próximo mais do que a ti mesmo, nem menos, né? Exatamente da mesma forma. Então o fato de não se amar, não ter amor próprio, já é uma falta de respeito, né? Uma desobediência. Sim, eu estou pecando contra mim mesmo, né? E aí, amado, só uma última fala aqui que veio uma inspiração aqui. É um texto que eu sei até de cabeça, mas como eu estou com a Bíblia na mão, eu vou ler, se você quiser ler. 2 Timóteo 3. Né? Por que é tão importante, só para a gente encerrar então, por que é tão importante esse cuidado de nós mesmos, né? No tempo que se chama hoje? Minha esposa está ligando aqui, ó. 2 Timóteo capítulo 3. Olha só por que é tão importante eu cuidar de mim mesmo. Diz assim, ó, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Aí a Bíblia diz, afasta-te dessas pessoas. Então, isso aqui é o retrato do tempo que se chama hoje. Hoje, a gente convive no dia a dia, nesse mundão que está aí fora, a gente convive com pessoas amantes de si mesmos, gananciosas, soberbas, presunçosas, desobedientes, ingratas, né? Irreconciliáveis, ou seja, eu não perdoo. Eu não perdoo. Ah, fulano, eu não perdoo, né? Pessoas que não têm domínio próprio, são cruéis, não têm amor no coração, são traidoras, são orgulhosas, são amigas dos prazeres, né? Elas amam mais os prazeres da carne, né? A concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, do que amigo de Deus. Então, esse é o mundo que a gente vive. Né? O carnaval teve aí, ó. Faz pouquinho tempo o carnaval. Né? Graças a Deus eu não vejo nada. Né? Eu nem sei o que aconteceu lá. Eu só sei de uma única coisa, que foi um videozinho que a Doris mandou ali, né? Do que eles estavam fazendo lá da brincadeira com a família, né? A família enlatada, né? A família em conserva, né? A piada, né? Mas é a festa da carne, né? Então aquilo retrata o mundo, né? E então diante
da realidade desse mundo que a gente vive, onde a gente pode ser traído, onde a gente pode ser apunhalado pelas costas, onde a gente pode ser desprezado, onde a gente pode ser ferido por esse tipo de padrão da humanidade dos últimos dias. Mais do que nunca eu tenho que cuidar de mim mesmo. Tenho que aprender a cuidar do meu coração, aprender a cuidar da minha mente, aprender a cuidar do meu espírito. Como é que você cuida do espírito? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o maior de todos os alimentos do espírito é a palavra. Né? Isso aqui, o que mais fortalece o espírito é a palavra. E ela também é a luz que vai me iluminar para mim não perder a rota certa e andar no caminho correto que não vai prejudicar o meu espírito, que não vai ferir o meu espírito. E como é que eu cuido do meu corpo? Boa alimentação, bom sono e uma atividade física. Né? Nem que seja uma caminhada, nem que seja andar ao redor da tua casa, mas eu preciso me movimentar. Tem que fazer alguma coisa, mexer com o esqueleto. Né? Nem todo mundo pode ir na academia, vai na academia da rua, aquela que é gratuita, que é free. Né? Ou começa a fazer que nem eu fiz um percurso de 3,5 km lá ao redor da minha casa, e umas 3 vezes por semana eu ando naquele percurso. Né? Aí eu corro um pouco, ando um pouco, domingo... A cada 2 meses eu devo fazer uns 3 km. Então é necessário, né? É necessário cuidar do templo do Espírito Santo, né? Que é onde o Espírito mora, que é o nosso corpo. Né? Amém, queridos? Então eu quero deixar essa palavra para vocês, que a gente venha realmente nos autovalorizar, porque uma pessoa que se ama, ela cuida de si mesma, ela cuida do corpo, ela cuida da alma, ela cuida do espírito, ela está habilitada para amar os outros, porque ela, em primeiro lugar, ela ama a si mesma. Né? E aí eu vou poder reproduzir o amor mais correto. É um bom testemunho. Um amor mais parecido com o amor de Deus. Né? Se eu me autodesprezo, não cuido de mim, que tipo de amor eu vou apontar para o outro, se nem de mim eu estou cuidando? Né? Então, primeiro eu cuido de mim, para depois cuidar do outro. Né? Amém, queridos? Eu preguei para mim nessa noite, e se serviu para alguém aqui, espero que seja bênção. Pregou e falar com os outros. Amém? Quero deixar para vocês, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fazer uma oração. Pedidos de oração, né? Vamos ver aqui. Eu vou começar por mim. Quero colocar quero pedir pela conversão da minha família, né? Quero pedir pela saúde da minha irmã, a Leia, e quero pedir pela vida do Márcio também, que ele sinta paz, porque deve ser triste que ele sempre que não consegue ter paz, né? Ele fala que ele fica perturbado e não consegue ficar. Né? Eu pedi pela nossa igreja, que o Senhor nos dê direção sobre a sala também, acho que pela casa da Gabriela, se o Marcelo puder fazer uma dupla de 2 aí comigo amanhã, eu viria amanhã cedo já para cá, assim que eu deixar a Patrícia no trabalho, e a gente tira aí amanhã, o dia, para tentar localizar uma sala. Se a gente localizou, se não, porque amanhã, só temos amanhã, né? Só temos amanhã. Só até amanhã. Tem uma que eu vi até a hora que você seria que até Nós vamos receber uma mercadoria bem importante na lavanderia amanhã lá em casa, não sei que hora. Aí vai ficar preso lá. Só se de repente eu conseguir mandar ele chamar em outra casa. Não, se não der, eu vou sozinho mesmo. Tem como falar para eles amanhã ligar para mim antes de entregar o produto lá em casa? Porque senão eu vou ter que ficar lá esperando, não tem uma hora certa. É que bem amanhã a gente vai entregar o produto. É. Mas de repente eu venho sozinho mesmo, não tem problema. Vou botar essa Mas o Luiz e a Silvana estavam vendo um lugar. A Doris não tinha visto. Eu vi ali na Quinto Coca, até depois nós podemos, quando você posso ir lá com vocês, só que o negócio era para ter pedido para a pastora, ver com eles quanto é que vai ficar o aluguel agora renovando o contrato. Para a gente ter onde que a gente consegue chegar, porque ele já é mais caro. Esse mês eu já paguei, porque além do IPTU, aluguel, né? ó, agora vai ser 2.100, mas além do 2.100, tem uma taxa de 47 de seguro, tem mais outra taxa de não sei o quê. Tem IPTU também, não tem? O IPTU veio 185 esse mês deu bastante. Agora, eu não sei se ele vem parcelado,
ou se é todo, mas eu acredito que é A parcelado. pastora não sabe o que fecha, porque aqui a escala é que a gente É porque ele não me dá mais, ele não dá mais os boletos. Ele manda em cima do dia. Eu tenho que pedir para ele mandar o boleto. Porque aqui, pastora, uma sala menos de 3.000. Vamos pedir as orações então que eu tenho com ele. A Rosaninha que pediu oração. Ficar feliz para mim, com meu marido. Já tem uma tristeza do coração dele. Ele se acalmar um pouco, porque está muito triste, que a minha cachorrinha está internada lá na clínica. Quero pedir pela minha vida do meu esposo, pelas minhas irmãs e pela vida do seu Luís, né? Doentes também, todo hoje. E pela nossa igreja. Eu também quero pedir pelo meu marido e pelo meu filho. Eu quero pedir pela minha família também, pela minha casa, pelo nosso trabalho, pelo nosso projeto, né? E também pela vida do seu Luiz, nosso vizinho lá, que ele tirou mais um pedaço de pele, que ele estava com câncer de pele e voltou de novo. E eu até liguei para ele, convidando ele para vir para cá, agora ele não quis vir. Pedi por ele também. Pela cura dele. Para a nossa célula, né, para a nossa igreja, que o Senhor tem direção de onde ela precisa permanecer, pela minha família, pela Rosana, né, pelo esposo dela, como ela já pediu, porque ela falou até que nem sabia se vinha na célula, porque o esposo dela está bem triste, porque a cachorrinha dela está terminado já, né. Então, o Senhor tem um forte coraçãozinho dele, né, e dela também. Já tem 15 anos a cachorra deles. E agora está no finalzinho. É cachorro de quem? Da Rosana. Mas eles tratam que nem Que nem da família. Vamos orar pela Mara também. Isso, ele pediu orar pela Marta e pelo Benício. Pediu o pastor Cristo. o pastor Cristo não fez pedido. Eu peço pelo meu trabalho, né? Que tá um pouco parado, né? Que Deus abra as portas, né? Deus abra a porta e Amém, Senhor. Acredito. mostre os clientes certos, as pessoas certas. E tu, meu amor, quer pedir? Tu já pediu. Vou pedir para a Juliana fazer. Juliana fazer essa nossa oração. Todo mundo orar aqui. Ai, tu quer só? Pensei nela também. Glória a Deus, nos paz, Senhor. Querido eterno Pai, muito obrigada, Sim, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos Amém, na Tua Senhor. presença, Sim, Pai Deus. querido. Sabemos, Senhor, que não somos perfeitos, Senhor, mas que temos Tu, Papai, como exemplo, Pai querido, que podemos seguir, ó Pai, continuar, Senhor, te buscando, Senhor, cada dia mais e mais, Senhor, para ficarmos um pouquinho parecido contigo, Papai. A cada pedido aqui, Senhor, que esta noite foi representado, Senhor, que Tu nos alcance, ó Pai, mas que seja no Teu tempo, Senhor, e na Tua vontade. Porque a nossa vontade, Papai, Tu sabe que é imediata, Papai. Mas nem sempre tudo que é imediato é resolvido, Senhor. Então que seja no Teu tempo, Amém, Senhor, Senhor. no Teu tempo de glória, Pai. Continue, Senhor, nos fortalecendo, Senhor, nos orientando, Senhor. Que possamos, Senhor, cada dia mais ter força, Senhor, para Te buscar realmente em oração, Papai. Como o pastor Christian falou lá no último culto, Senhor, que chegaremos um pouco antes, Senhor, para dobrar o nosso joelho, Senhor, e Te buscar, Senhor, mais e mais, ó Pai, como temos feito também, Senhor, os sábados de manhã lá na igreja, Papai, e que cada irmão, Senhor, receba o Teu renovo, Senhor, para Te buscarmos mais e mais e mais, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa célula hoje aqui, Senhor. Continue permanecendo aqui, Senhor. Quando alguém se sentir fraco nessa casa, Senhor, que lembre, Senhor, diariamente, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, Senhor, do Teu sobrenatural na vida deles aqui todos os dias, Senhor. Oh, Paizinho querido, muito, muito, muito obrigada por tudo, Senhor. Na verdade, gratidão, né, Senhor, porque obrigado a gente pode dar para qualquer um, Pai. Mas para Ti, Senhor, é gratidão, gratidão pela vida, gratidão, Senhor, por cada amanhecer, gratidão pelo nosso respirar, pelo nosso andar, Pai, pelo nosso falar, Senhor, podemos estar aqui neste momento, Senhor,
sem depender de nenhum equipamento, sem depender de nada, Senhor. Nesse momento, papai, visita teu filho amado Luiz, Senhor, porque ele te conhece profundamente, Senhor. Oh, Deus poderoso, tira, Senhor, toda a tristeza do seu coração, Senhor. E sabemos que para ti nada é impossível, Senhor, mas neste momento, Senhor, mantém em teu colo, Senhor, aquele teu filho, Senhor, que está precisando de ti neste momento, Pai. Visita, Senhor, reveste ele com tua força, Senhor, com tua glória, Senhor, porque ele é conhecedor da tua palavra, Senhor. Oh, Deus poderoso, pela vida do Márcio, Senhor, continue cuidando dele, Senhor, dê paz para o seu coração, pela sua mente, Senhor. Paizinho querido, neste momento, Senhor, só temos que te agradecer por tudo, Senhor. E a cada pedido aqui, Senhor, que chegue, Senhor, no teu trono de glória. Que seja feita na tua vontade e no teu tempo, Pai. Desde já te agradeço, Senhor, em teu nome. Amém. Amém.